Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo de Luiz Fernando Esgoda no Agrocanal LFZ Consultoria. Toda quinta-feira com o Esgoda, um conteúdo, uma entrevista para você que gosta do agronegócio, que gosta de marketing, que gosta de vendas. Hoje vamos estar falando aqui para vocês sobre algo muito importante. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre as motivações de compra do cliente. Alguns entendem como o perfil do cliente. Vamos entender o seguinte: se esse treinamento de vendas que eu realizo há mais de 18 anos, com mais de 17 mil pessoas treinadas, diz o seguinte: alguém compra alguma coisa por algum motivo. Sente na frente desse cliente, entenda esse motivo. Entenda essa necessidade, faça muita pergunta para o seu cliente para entender qual é a necessidade dele. Entendi a necessidade, a motivação que está levando ele a definir a compra de um determinado produto para você? Sim. Entendi qual é a motivação, entendi o que faz com que ele assine o pedido para mim. E aí? Vem a pergunta: você estudou? Você tem benefício para atender a necessidade do cliente? Você tem, meu amigo, você tem chance de vender. Se você não tem, meu amigo, volta a estudar. Porque agrônomo, vendedor, técnico agrícola, homem de campo que vai para o campo sem benefício, não volta com meta feita. Então, se nós falamos que a gente tem as motivações de compra, e são 6 as motivações de compra que definem o negócio em si, o pedido, né? Alguém compra alguma coisa por um motivo, são 6 esses motivos, né? E um deles nós vamos falar no dia de hoje. Então eu vou fazer esse conteúdo devagar, porque ele é muito importante. Sempre que eu digo que eu estou no treinamento, eu digo que esse conteúdo aqui, ele é o coração do nosso treinamento, né? A gente tem 6 motivadores de compra. O primeiro é aquele cara comprador de preço, ao qual nós chamamos de obter lucros, que é o cara que nós vamos conversar hoje. Depois nós temos uma segunda motivação de um tipo de cliente, um tipo de motivação que a pessoa gosta muito de dinheiro também. Porém, ela tem medo de perder, o que nós chamamos de evitar perdas, né? Evitar perdas financeiras. Poxa, tem diferença? Tem muita diferença entre você querer ganhar e você não querer perder. Nós vamos estar falando sobre isso. A terceira motivação de compra, a gente chama de a motivação de compra que é mais emocional, a gente chama de evitar dor, né? Então é aquele cara que paga para não se incomodar. Um diferencial entre perda e dor, porque os dois incomodam. Você ter um prejuízo financeiro ou você ter algo que faça você perder o sono, os dois incomodam. A diferença é que o perda incomoda financeiramente e o dor não. Mas o nosso assunto de hoje, ele é com a primeira motivação. Hoje eu vou falar só sobre ela para vocês, que é obter lucro. É aquele agricultor que comumente o vendedor chega para o chefe e fala assim: patrão, ele é comprador de preço, ele não valoriza nada. Você está errado. Ele valoriza. O que ele valoriza? Ele valoriza o preço, meu amigo. Ah, esgoto. Então, você quer dizer que você tem que fazer, né, o menor preço possível? Depende. A única coisa que este agricultor, este comprador não faz é rasgar nota de 100. Isso ele não faz. Então, você só tem 2 maneiras de vender para esse cara. A primeira delas, né, a gente chama que é fácil. É você fazer o preço que ele quer, dar o desconto e tirar o pedido. A segunda, ela é um pouco mais complicada, né? Porque a segunda é literalmente vender valor. Vamos entender um pouco. Um comprador de preço, né, o que que é esse vender valor? Um comprador dito de preço, né, é aquele cara que não valoriza a tua assistência técnica, não faz questão que você vai lá. Ele te deixa por causa de 30 centavos. A gente chama esse cara de leiloeiro, né?
comprador de preço, mão de vaca, unha de fome, normalmente ele é até meio mal educado, né? Não faz questão de ter relacionamento pessoal nenhum com você e te deixa, moçada. Por causa de 20 centavos, esse cara te deixa. Bom, se esse cara só enxerga dinheiro, eu tenho que mostrar para ele como é que ele vai ganhar dinheiro comigo. No final da célula lá do Excel, ele tem que enxergar quanto vai sobrar. Então, para esse cara aqui, moçada, não adianta você vir e falar assim para esse cara: ah, vou te dar assistência técnica. Sim. E aí? Onde é que está o dinheiro? Se você não mostrar que com a sua assistência técnica você consegue fazer com que ele ganhe dinheiro, não tem negócio, meu amigo. Não tem negócio. Por muitas vezes ele pede cotação até por e-mail, né? Esse cara, ele manda zap para você pedindo preço. Eu sou muito questionado sobre isso, né? Nos treinamentos. Eu tenho um comprador que me manda e-mail pedindo os meus preços. E aí eu passo o preço de 5, 6 produtos para esse cara não dá nem retorno. Esse cara simplesmente usa meu preço de balizador e, e acaba indo comprar em outro lugar. Tudo bem, passou um ano. No segundo ano ele veio de novo, com a mesma conversinha, né, e tal. Bota lá que está cotando 5, 6 produtos, você passa o preço para ele e você fala, pô, esse ano eu vou ganhar. E mete lá na bacia das almas, né? Você literalmente baixa o preço para fazer a venda para esse cara. Ele não te dá nem retorno de novo, fecha com outro e adeus, bye bye, como diz o outro, né? A pergunta que eu faço para você: até quando você vai ficar passando preço para esse cara? Até quando você vai servir de balizador para ele? Esse cara não tá nem aí para você. Eu às vezes brinco que deu uma sacaneada nele, né? Se o preço mais barato de 1 litro de glifosato aí tá 19,30, meta lá 16,40 e escreva embaixo do e-mail até durar os estoques. Ele vai ligar para você que nem uma vespa, né? Em 5 minutos depois. Diga, ô, seu Carlos, infelizmente acabou de acabar. Como acabou de acabar? Você acabou de mandar um e-mail? Pois é, eu tinha 10 mil litros aqui, me ligou um agricultor aqui que trabalha conosco há bastante tempo e reservou o produto para ele. Mas ele reservou, eu vou pagar à vista. Não, mas quem trabalha conosco aqui não existe muito reserva. Reserva é só a maneira de falar, é um pedido, ele está feito. O agricultor comprou. É assim que funciona aqui. Inclusive, se o senhor vier a ser cliente nosso com mais assiduidade, a gente pode vir a fazer negócios bons. A gente tem muitos negócios bons, mas o senhor nunca me dá oportunidade. Faz 2 anos que eu passo por isso para o senhor nem me dá retorno. Porra, moçada, tem que dar uma canelada no cara de vez em quando. Você tem que dizer para que você veio também. A gente não pode só se acovardar o tempo inteiro, porque esse povo aí monta em cima, bota as duas esporas em você e vai sair cavalgando, meu amigo. Então você tem que, de vez em quando, dar umas pancadas também, né? Cuidado com isso, né? Mas esse cara é um cara muito difícil. Agora a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sabe? Às vezes no treinamento o cara fala para mim, ah, mas aquele cara só compra preço, né? Eu não ganho uma. Bom, será que ele compra preço ou você que não está sabendo vender valor? É você que não está entendendo aonde você pode buscar valor dentro da propriedade desse cara. Por Oswaldo, do que você está falando? Vou dar um exemplo para vocês só. Porque eu, como agricultor, também sou agricultor, estava plantando até 1, 2 anos atrás, parei agora. É, Você chega para esse cara e começa a fazer muitas perguntas durante a fase dita de apresentação, né? Que a gente viu ela aí. E aí você vai perguntar para ele, tipo assim, quantos litros d'água o senhor está usando por hectare? Ah, estou trabalhando com 100 litros por hectare, certo. E que tipo de bico que o senhor trabalha? Ah, eu trabalho com duplo leque com injeção de ar, certo, muito bom.
E o senhor trabalha com esse bico, por exemplo, durante a safra inteira? Ah, sim, não tem como ficar trocando bico toda hora, papapá. Sabe por que eu digo isso, moçada? Pô, eu sou engenheiro agrônomo, cara, e eu fazia essas cagadas. Às vezes eu começava uma aplicação com bico duplo leque com injeção de ar para dessecar, né? E ia até o final. Cara, aplicando fungicida com duplo leque e injeção de ar. Fungicida que não é sistêmico, que precisa de área de contato, né, maior, você aplicando com gotas grandes para produtos mais sistêmicos, né? Tem dinheiro aí envolvido? É claro que tem, cara. Se você vai regular um pulverizador de um agricultor hoje, eu acho que 90% dos pulverizadores vão estar com bicos desgastados, pelo menos 20% dos bicos, né? Então, dependendo do pulverizador que você está trabalhando lá no Cerrado, muito mais, no sul do Brasil ainda tem muito pulverizador de 2.000 litros de arrasto, que tem 35 bicos. Você está dizendo que tem de 7 a 10 bicos que estão largando volume de água a mais? Estão. Aí o agricultor faz uma média, né? E vai. Aí quando ele gasta muito volume, ele fala, ah, porque teve muito arremate, é, deu muita sobreposição de barra. Porra, meu, tá jogando dinheiro fora, cara, né? Tem cara retardando o time da primeira aplicação de fungicida no soja para ver se ele consegue tirar com duas aplicações em vez de três, dependendo da localidade que ele está. Eu estava ali perto de Curitiba plantando, ali eram 6 aplicações, né? Já 4, 5 anos atrás eu entrava com a primeira aplicação, uns 20 dias a soja nascida, meu amigo. Não queria nem saber. Aí você vai dizer assim: ah, tá jogando dinheiro fora? Não, não tô, não. Aí vem a motivação de compra. Eu tô dormindo tranquilo, cara, porque eu sei que eu fazia a minha parte. E às vezes o agricultor, ele parece que ou faz muita conta ou não faz nenhuma, né? Porque, veja bem, uma aplicação de fungicida, que esses fungicidas das primeiras aplicações aí, fungicidas mais baratos aí, né? É coisa de 0,3, 0,4, 0,5 saco de soja por hectare, você paga essa aplicação, né? Ou nem isso, né? O cara não aplica, né? E quer retardar, para deixar que as doenças de final de ciclo, né, as ferrugens, que entram cedo, que entram pelo bacheiro, né, estejam aí com a vida facilitada. Não, comigo não. Comigo não. Então, eu prefiro muito mais gastar duas aplicações aí, um saco a mais de soja por hectare do que o normal, um saco e meio, mas ter a certeza que eu vou colher. Que a variedade de soja que eu plantei, ela vai expressar a sua produtividade ao máximo, né? E vai estar dentro da minha expectativa de colheita. Bom, então o que que você está querendo dizer, Isgodo? Que eu posso ser a parte do problema quando o agricultor fala para mim, deixa a tua lista de preço aí, eu vou ver o que eu faço e qualquer coisa eu te ligo? Sim, pode ser que você esteja sendo o problema. Porque eu sempre digo que as respostas, elas são muito simples. Senta na cadeira do cara e o que você faria se isso acontecesse com você? Pense assim, chega alguém na sua propriedade, quando eu falo chega alguém, nós estamos falando de chegar por semana 30, 40 vendedores. São os agrônomos técnicos, né, representantes das empresas de químicos e seus ATs, das empresas de fertilizantes sólidos e seus ATs, das de fertilizante foliar. Meu Deus, a gente tem mais de 800 empresas de fertilizante foliar nesse Brasil. Todo mundo querendo vender. É nego discutindo, às vezes, densidade de produto. Ah, eu tenho meu cobalto aqui, é muito mais denso que o outro. Ah, mas que isso, cara, né? Tem 30 nego querendo falar a mesma coisa. Estou em campanha, né? Aí tem os caras de semente. Agora estão separando os biológicos, né? Já tem a porrada de empresas de biológico, né? E esse cara não tem mais paciência para entender vendedor comum. Aí chega você lá, sem nenhuma atratividade, ele vai falar o quê? Deixa o preço aí, meu amigo. Agora, eu queria que você fosse aquele homem de campo, né? Aquela mulher de campo, que quando você chegar na propriedade, o cara vai olhar você lá na frente e se ele for gaúcho, ele vai falar assim: mulher, vai lá, esquenta uma água aí que eu vou tomar um mate com esgoda.
Ele está chegando aí para conversar, sabe por quê? Porque você agrega valor. Mas dizem que não existe nada tão ruim que não possa ser piorado. É você apontar na porteira lá, meu amigo, e o cara falar assim: Meu Deus, mulher, lá vem aquele esgoto da xarope. Fala que eu não tô, fala que eu tô dormindo. É triste, né, moçada? Ou você chegar lá e ele falar: E aí, meu, o que que manda? Tô meio ocupado hoje. Deixa tua lista de preço pra mim aí. Complicado, né, moçada? E aí, tem uma pesquisa que fala que a gente perderia, né, apenas 10% dos nossos clientes por preço, cara. Que é realmente aquele cara que é comprador de preço, você não vai conquistar ele nunca, a não ser pelo preço mais barato. Que depois ele acaba até mudando, porque ele leva ferro quando ele compra produto muito barato, né? Mas, de um modo geral, né, a gente pode dizer que eles são poucos. Não tem muito comprador de preço assim. Pois, Globo, eu tenho a impressão que na minha área tem 40% compra preço. Que valor você está entregando para ele enxergar que você vale a mais? Se você vai vender 1.000 litros de um produto para o cara que custa R$19,50, né? E o teu produto tá R$20, você está vendendo 50 centavos mais caro. 50 centavos mais caro são R$500 nessa compra. Pode parecer nada, mas o comprador de preço te larga. O que que você vai mostrar para ele que você vale R$500 ou mais que isso? Se você não mostrar, amigo, não tem negócio, não tem milagre, né? Então, o que eu digo sempre também é que quando você fizer a tua carteira de cliente, e a gente vai falar na sequência aí dos trabalhos aí, eu cada 4, 5 entrevistas que eu faço aí com pessoas do agronegócio, eu coloco um conteúdo desse, a gente vai chegar no gerenciamento de território também, né? E eu sempre digo que é hora de você montar a tua carteira, que o gerenciamento de território fala muito sobre isso, você tirar esse cara fora da tua carteira de clientes que você está utilizando para compor tua meta. Se ele for literalmente esses 10% comprador de preço aí mesmo, deixa ele fora, cara. Não foque, né, a sua meta em ter clientes assim dentro da tua carteira, porque você não tem a certeza que você vai fazer negócio. Ah, então eu tenho que deixar de visitar ele? Não, não falei isso. Continue visitando, porque se você vender para ele, vai ser um plus, vai ser um algo a mais do que o normal, né? Que é você fazer a tua meta embasada numa carteira de clientes que nós vamos falar no nosso próximo conteúdo, que o cara que não quer perder dinheiro, evitar perda, e o que não quer se incomodar, evitar dor. Esses sim, esses valorizam você, valorizam o trabalho, valorizam o produto, pagam mais caro, né? Então, moçada, o que eu tenho para dizer para você no dia de hoje é o seguinte: não acho que todo mundo compra preço. Eu não compro preço. E digo para vocês, se você estiver pensando assim, se você estiver pensando que tem muita gente assim na sua área, é porque possivelmente você está estudando pouco. E você não está conseguindo levar conhecimento para esses agricultores aos quais você montou a sua carteira de cliente. Estivemos hoje aqui falando sobre a primeira motivação de compras, que é obter lucro, comprador de preço, carniceiro, né? Em toda quinta-feira com o Esgoda. Agrocanal LFZ Consultoria. Entre no YouTube, mesmo que você esteja assistindo pelo Spotify, te inscreva lá, deixe teu joinha e vamos seguir em frente com conteúdos, com entrevistas, porque o agronegócio é o nosso negócio. LFZ Consultoria, Agrocanal LFZ Consultoria. Toda quinta-feira com o Esgoda. Um abraço para vocês e até o próximo conteúdo.